Olá, eu começo agora uma sequência de duas palavras abertas sobre a polêmica em torno de uma portaria do Ministério da Saúde que trata dos procedimentos a serem adotados para interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Nessa edição, eu converso com Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. A parlamentar e outras 9 deputadas de 4 partidos é autora de um projeto de decreto legislativo que susta a nova norma. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Deputada Jandira Fegali, eu queria que primeiro que a senhora explicasse, de modo geral, essa portaria, porque a gente está falando bastante sobre a questão do aborto, né? Do aborto em caso de estupro, mas a portaria vai além. Como eu disse na abertura do programa, ela trata da interrupção da gravidez em todos os casos previstos em lei. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco isso. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite e a possibilidade de debater isso nos órgãos da instituição Parlamento Brasileiro, Câmara dos Deputados, e dizer que esse é um tema que é muito difícil de debater, porque muitas pessoas têm o ouvido fechado para esse tema, e é assim nesse debate que a gente também vai abrindo, né, os ouvidos das pessoas. Aqui não se trata de situação, oposição, esquerda, direita, aqui se trata de um debate técnico e de um debate constitucional, de normas legais estabelecidas. A Constituição estabelece, né, essa defesa da vida das mulheres, né, a defesa da vida que não está na Constituição desde a concepção. O Código Penal brasileiro, desde 1940, autoriza, é um dos casos em que ele autoriza o aborto legal em caso de estupro, né, esse é um dos casos, bastando o consentimento da gestante, e todas as normas legais daí derivadas, inclusive todas as normas que o Ministério da Saúde desenvolveu até então, respeitavam todas as normas legais e leis derivadas da Constituição e do Código Penal. É bom a gente contextualizar também, Maristela, que nesse caso, nesse debate, nós temos muitas mulheres estupradas, mas temos uma maioria de crianças, de meninas. Esse último caso do Espírito Santo, nós tratávamos de uma menina que começou a ser estuprada na primeira infância. Ela foi engravidada, com muita probabilidade, sem ter visto a sua primeira menstruação. E ela já foi diagnosticada pela sua dor abdominal com uma gravidez, com mais de 20 semanas. Então, a interrupção da gravidez, nesse caso, é um direito, e basta o consentimento dela, né? E no caso do responsável, que era a avó, que também assim assentiu. Então, este debate é um debate já resolvido do ponto de vista da norma legal. O que faz a portaria do Ministério da Saúde? Portaria do Ministério da Saúde, por uma questão ideológica e não técnica e nem legal, o que é que ele faz? Ele cria uma série de travas, de obstáculos burocráticos que a lei não exige e viola a Constituição, viola o Código e viola o Código de Ética Médica, transforma o médico em policial ou juiz, obrigando o médico a se relacionar com a polícia, né? Ele induz uma tortura à vítima, uma segunda tortura para além do estupro, que é colocando para ela o ultrassom com a imagem do feto do embrião, para que ela veja antes de decidir. O artigo 8º da portaria obriga o médico a oferecer à mulher que está lá naquela situação a imagem do feto, possibilidade de ver as imagens do feto, né? Então, induz uma tortura, né? Estabelecendo aí uma atitude absolutamente agressiva em relação a essa vítima, né? E cria uma série de testemunhas, consentimentos burocráticos, uma série de travas para dificultar o exercício desse direito. Então, viola a Constituição, viola o Código Penal, viola as normas, induz a tortura, e o Código de Ética Médica tem 2 artigos, 73 e 25, um deles é o sigilo profissional, portanto, ele não pode ser obrigado a falar com a polícia, e segundo, ele não pode exercer tortura, ele tem que denunciar a tortura. E no caso da mulher, ela tem o direito à sua privacidade, ela denuncia se ela quiser. Eu até torço para que todas as mulheres façam a denúncia, porque o estuprador precisa ser preso, precisa ser procurado. Mas ela só faz se ela também quiser fazê-lo, né? E, em terceiro lugar, todas as normas até aqui determinam que o médico que atende essa mulher guarde os vestígios, que ele possa coletar os vestígios do crime. E os médicos têm feito isso no seu atendimento.
não há em nenhuma hipótese a tentativa de não coletar os vestígios. Uhum. Então, não há nenhuma tentativa nossa de encobrir vestígio nenhum, ao contrário. Todas as normas até aqui estabelecem isso. Agora, já existiu uma portaria de 2005, que regulamentava uma lei de 2003. Essa lei foi modificada em 19, e o que o governo alega é que essa nova portaria, ela regulamenta a partir da mudança que foi feita nessa lei. E essa lei, ela torna obrigatória a notificação à autoridade policial caso haja indícios ou confirmação de crime de estupro. Ela é mais específica do que o texto original da lei. Qual que é a diferença, então, e como é que o Estado deve tratar a partir dessa modificação que foi feita pela lei? Não, mas na verdade a lei não faz isso pelo profissional, né? Uhum. Faz isso a partir da denúncia da mulher, né? Não é o profissional que tem que exercer esse papel. Então, o que a portaria faz é extrapolar a norma legal e extrapolar o código. Então, o que nós estamos tentando é fazer com que o profissional seja resguardado no seu código de ética, é fazer com que o atendimento seja, vamos dizer assim, o atendimento seja de acolhimento e de proteção dessa vítima, e que nós não queremos que se estabeleça uma segunda violência. E é isso que nós não queremos fazer. Então, o que nós estamos tentando é derrubar a portaria. É isso que nós estamos tentando fazer. Derrubar a portaria. Recentemente, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele durante uma entrevista, ele orientou o governo que o governo revogasse essa portaria, e ele disse, olha, se o governo não fizer isso, ela tende a ser derrubada ou pelo Parlamento ou pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que está essa situação? Então, o movimento nacional contra essa portaria está enorme, está imenso, né? Tem manifesto com 350 entidades do Brasil todo, de mulheres, de movimento de direitos humanos e entidades de saúde. Tem posição do CONAS, de secretários estaduais de saúde. Hoje eu encaminhei, quer dizer, nessa semana eu já encaminhei ao presidente Rodrigo Maia o manifesto de 2.252 profissionais de saúde, profissionais do direito, pedindo a ele que paute a portaria, e já demos entrada também, nós e outros partidos, no Supremo Tribunal Federal com uma DPF, uma ação de descumprimento de direito fundamental. Então, essa portaria está cercada por todos os lados. Há notícias de que, inclusive divulgadas em notas de imprensa, de que o Ministério vai rever a portaria. Obviamente que se o Ministério recua, para nós está dada a solução. Como diz os juristas, perdeu o objeto, né? Mas ele pode recuar pelo meio, a gente não sabe. Então, um recuo pela metade pode não resolver o problema. Nós queremos o recuo completo dessa portaria, porque ela é inteiramente ilegal e cruel com as vítimas e com o exercício do direito que está dado em toda a norma legal brasileira. Ok, deputada Jandira Fegali, muitíssimo obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço e agradeço, inclusive, a TV Câmara por permitir que esse debate aconteça. Muito obrigada. É importante esclarecer para você que nos assiste que essa possibilidade de derrubar uma norma editada pelo Poder Executivo por meio da aprovação de um projeto de decreto legislativo, isso é previsto constitucionalmente. É o que é chamado de freios e contrapesos. Se o Legislativo entende que o Executivo fez algo ou que é ilegal, ou que exorbitou, no caso do seu poder de regulamentar uma lei, o Legislativo tem todo o direito constitucional de aprovar uma norma que derrube a validade dessa lei. Bom, agora eu peço a você que não saia daí, porque na sequência eu converso com uma deputada que tem uma visão diferente sobre esse tema. Eu volto já já. Você acompanha agora o segundo Palavra Aberta sobre a polêmica em torno de uma portaria do Ministério da Saúde que trata dos procedimentos a serem adotados para a interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Nessa edição, eu converso com a deputada Cris Tonieto, do PSL do Rio de Janeiro. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Deputada, a senhora sabe que 10 deputadas entraram com um projeto de decreto legislativo com o intuito de sustar essa portaria recém-editada pelo Ministério da Saúde. Queria saber a sua opinião sobre essa portaria, né? Já que a senhora não integra esse grupo, o que me leva a crer que a senhora concorda com a portaria, eu queria ouvir a sua opinião sobre a portaria.
Bem, primeiramente, olá, meus amigos. É uma alegria participar desse programa. Eu concordo 100% com a portaria. Eu acho que, na verdade, a portaria nada mais faz do que aplicar uma lei que foi sancionada em 2018. Esta lei é a Lei 13.718 de 2018. E ali, o que aconteceu? Qual foi, digamos assim, a inovação que nós tivemos naquela lei de 2018? Simplesmente, os crimes contra a liberdade sexual, eles deixaram de ser crimes passíveis de ação penal pública condicionadas à representação, que era uma condição de procedibilidade para esses casos, ou seja, ter uma representação da vítima. No caso, com o advento desta Lei 13.718 de 2018, o que houve é que tornaram os crimes sexuais de ação pública incondicionada. O que isso significa na prática? Que qualquer pessoa que tiver conhecimento, que tivesse acesso, com conhecimento, ciência, de um fato delituoso, ainda mais em se tratando de crimes desta natureza, como estupro, estupro de vulnerável e assim por diante, crimes sexuais, a pessoa ela pode e deve comunicar à autoridade competente. E, da mesma maneira, eu preciso fazer menção a um dispositivo, que é o artigo 66, inciso 2º, do Decreto de Contravenção Penal, a Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto 3688 de 1941. E ali diz que o médico, no exercício da medicina, ele, uma vez tendo conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionado, ele deve comunicar à autoridade competente, sob pena, inclusive, de estar incorrendo nessa infração do artigo 66, inciso 2º. Então, o que a portaria faz? A portaria ela garante o combate à impunidade dos abusadores, dos estupradores. Então, eu, sinceramente, eu fico assim, eu fico perplexa, eu fico impressionada como que alguém pode se colocar contra uma portaria como essa, que apenas faz cumprir a lei, faz jus a uma questão legal. Deputada, essa portaria, ela revoga uma portaria de 2005, que também tratava sobre os procedimentos a serem adotados no caso de interrupção de gravidez, sempre lembrando que aqueles casos previstos em lei ou o caso do anencefalo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é a diferença dessa portaria agora para a portaria de 2005? A de 2005 a senhora queria revogar. Qual é a diferença das duas? Eu sou autora, inclusive, de um projeto de decreto legislativo, que é o PDL 73 de 2020, que revoga por completo a portaria de 2005. Sim, é a portaria 1508. O que faz esta portaria em vigor, esta portaria nova? Ela revoga em parte, ela mexe em algumas situações, mantendo a essência, mas, digamos, enrijecendo o combate à impunidade. Tanto é verdade que, como disse, ali coloca de uma maneira que está em correlação direta com esta lei que eu fiz menção anteriormente, que é a 13.718 de 2018. Então, eu acredito que dificulte, digamos assim, a vida para os abusadores, que serão ali, terão, a partir da notificação à autoridade competente, eles poderão ser passíveis de fato, terem um processo em curso. Porque é curioso, eu acho que aqueles que defendem a revogação, eles estão querendo garantir a impunidade dos estupradores e estão chancelando essa prática criminosa do próprio estupro. E aqui também gostaria de fazer outra menção, que eu sempre falo, que não existe aborto legal no Brasil. Embora seja um binômio utilizado por muitos e chancelado por diversas pessoas, inclusive da academia, quando eu falo academia eu me refiro ao universo acadêmico, etc., é um binômio que é falacioso. E por que é falacioso? Porque mesmo o artigo 128 do Código Penal, em que tratam ali dos casos previstos em lei, estupro, risco de vida da mulher e, sem dúvida, por força da DPF 54, o caso de anencefalia, esses casos não excluem a prática delituosa. Então, a prática criminosa do aborto permanece ali, subsiste. Então, o que acontece é uma excludente de punibilidade, ou seja, não se pune, mas permanece sim, ou seja, garante e existe a conservação, vamos dizer assim, da prática criminosa do aborto. Então, o aborto é sempre um crime, não existe aborto legal no Brasil. O que existe, de fato, é um aborto que é despenalizado em certos casos por força do dispositivo do artigo 128 do nosso Código Penal. Agora, deputada, qual era exatamente, na sua visão, o que havia de errado na portaria de 2005 e que não está e não acontece nessa portaria? O que tinha de lá que estava errado que a senhora queria anular aquela portaria? Primeiro, a ausência
de obrigatoriedade de notificação da autoridade competente, uma vez que tivesse conhecimento, né, de um crime dessa natureza, ou seja, um crime sexual. Por quê? Vamos usar um caso emblemático que a gente sabe que, infelizmente, é recorrente. Muitas mulheres, elas acabam recorrendo a um local, né, um hospital, dizendo que passou por um período, uma situação, né, lastimável, que é do estupro, que sem dúvida é um crime hediondo. E a partir desta palavra da mulher, da palavra da vítima, ela já era encaminhada diretamente ao abortamento. Só que muitas das vezes, e nós sabemos que é verdade, né, muitas das vezes esses casos eram absolutamente falaciosos. Então, a palavra da mulher, veja, eu não estou querendo colocar em xeque a palavra da vítima, não é isso. Mas, querendo ou não, a ausência de garantia da notificação faz com que muitas vezes sejam casos que são absolutamente falaciosos, né? A pessoa vai até o local para abortar dizendo que foi estuprada, mas na verdade o estupro nunca existiu. Um exemplo disso, aqui, claro, guardando as devidas proporções e também não entrando num diagnóstico mais amplo, mas se a gente olhar o caso do Roe versus Wade, que aconteceu, que legalizou o aborto nos Estados Unidos em 1973, o crime que aconteceu do aborto ali viabilizou, como eu disse, né, a prática do abortamento. Houve a legalização do aborto naquele país em razão deste caso pela Suprema Corte norte-americana. Agora, o estupro, ele era falacioso, ele nunca aconteceu. E isso, a própria protagonista do caso, ela veio a desmentir depois de anos. E a situação lá permaneceu, ou seja, o aborto ele nunca deixou de ser legalizado nos Estados Unidos, ou seja, não houve uma revogação disso, dessa decisão, vamos dizer assim. Agora, deputada, um ponto que está sendo muito questionado nessa portaria é o artigo 8º, que obriga o profissional de saúde a oferecer para essa mulher que está sendo atendida a possibilidade de ver o ultrassom, ver a imagem do feto ou do embrião no ultrassom. Isso está sendo visto como um constrangimento a essa mulher que vai passar por isso. Uma mulher que já foi, talvez, vítima de estupro, uma mulher que tem, talvez, a vida que corra risco ou que tem um feto anencefálico. Qual a sua visão sobre isso? Primeiro, que está havendo uma interpretação absolutamente diversa daquilo que está escrito. O artigo 8º, ele não obriga, ele faculta, há uma diferença, porque ele diz claramente que a equipe médica ela deve informar da possibilidade de visualização do feto, ou embrião, enfim, por meio da ultrassonografia, caso a gestante deseje. Então, assim, tem que ali, na verdade, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Então, mais um motivo que eu fico perplexa, porque qual é o problema? Se a mulher deseja, veja, a equipe médica vai informar, olha, você tem direito, você pode ver ali a ultrassonografia, visualizar essa ultrassonografia. A gestante, ela precisa deixar expresso o seu desejo. Ah, eu quero. E o que vai acontecer? Ela vai ter acesso e muitas que têm acesso à ultrassonografia desistem do aborto. E é esse o medo que as feministas têm, parece. Isso, ao que tudo indica, ao que parece, né, por esse receio da revogação, ou melhor, esse intento pela revogação da portaria, me parece que é a garantia de deixar impune o estuprador e também de que o aborto não aconteça por desistência da própria vítima. Então, eu não compreendo, não entendo absolutamente por que as pessoas, inclusive, até precisam, entre aspas, recorrer à ONU, né, para fazer uma reclamação, uma denúncia contra o Estado brasileiro, sendo que absolutamente o que está sendo feito nesta portaria não é nenhuma inovação legislativa, não. Apenas está aplicando uma lei que já existe, que foi sancionada em 2018. E detalhe, mais curioso, que, salvo o melhor juízo, quem sancionou esta lei foi o ministro Dias Toffoli no primeiro dia, no único, na verdade, que ele teve no exercício da presidência da República. Então, assim, é curiosíssimo esse discurso, né? Esse discurso falacioso, o discurso que proferem do outro lado, né? Na tentativa de revogar e como se, veja, tivesse alguma dificuldade. Meu Deus, a gente está apenas aplicando a lei. É simples assim. O Ministério da Saúde está aplicando a lei. Que mal é nisso? E qual é o problema também a mulher ter acesso, se ela desejar ter acesso a essa ultrassonografia? Ok, deputada, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Imagina, eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Eu conversei com a deputada Cris Tonieto, do PSL do Rio de Janeiro, e com essa conversa eu encerro as 2 edições do Palavra Aberta sobre a portaria do Ministério da Saúde, que trata dos procedimentos a serem adotados para a interrupção da gravidez nos casos previstos em lei.
opiniões diferentes, como é da natureza do parlamento. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!